O posto de pesquisa ártico, batizado de Sentinela-2, era um tumor solitário no dorso congelado do mundo, uma cicatriz metálica contra a vastidão branca e o negrume estrelado. Dr. Elias Vance, astrofísico que trocara as luzes da cidade pela solidão esmagadora do Círculo Polar Ártico, encontrava no isolamento uma estranha paz, um eco do vazio que tanto amava estudar. Mas, ultimamente, o silêncio da noite polar parecia ter se tornado espesso demais, quase palpável, como um cobertor abafando não só os sons, mas a própria sanidade. Havia um rangido sutil na estrutura metálica do domo do telescópio que ninguém mais parecia ouvir. Um zumbido de baixa frequência aninhado no fundo de sua mente, um convite sussurrante ao abismo. Ele sentia o ar pesado, denso, como se o frio cortante de lá de fora penetrasse não apenas as paredes isoladas, mas também os recessos mais profundos de sua alma. Uma estranha sensação de que algo ou alguém observava do lado de fora, não do conforto da escuridão humana, mas do vazio cósmico, onde as regras da luz e da sombra não se aplicavam. Os primeiros sinais eram quase risíveis, descartados como fadiga ou desajustes nos sensores. Pequenas variações nos padrões de micro-ondas cósmicas de fundo, assinaturas espectrais que piscavam e desapareciam em frações de segundo, sempre oriundas da mesma região do céu, além da nebulosa da Serpente. Elias, homem de ciência até a medula, inicialmente atribuiu aquilo a interferências desconhecidas ou falhas nos filtros do telescópio Kepler-7. Noites a fio, ele reconfigurava os sistemas, calibrava os detectores, mas os fantasmas persistiam. Depois vieram os sonhos, fragmentos vívidos de geometrias impossíveis, cores inexistentes no espectro visível e uma sensação opressora de estar sendo tocado por uma mente tão vasta e antiga que a mera percepção disso era como ter a alma espremida. Acordava suando frio, a cama encharcada, os lençóis emaranhados, o zumbido no ouvido mais presente do que nunca. Durante o dia, sombras furtivas passavam pelo canto de seu olho, figuras indistintas na periferia da visão que se desvaneciam ao focar. Uma vez, jurou ter visto o reflexo de algo que não era dele nem do quarto na tela de seu monitor, uma forma tentacular e translúcida que se dissolveu como fumaça. Seu café na mesa, um momento de descuido, e a caneca parecia ter diminuído de peso, movida milimetricamente para o lado. Pequenos sussurros na ventilação, como se o ar gelado trouxesse segredos de mundos distantes. A coisa era sutil, como uma gota de veneno se misturando lentamente à água, alterando-a imperceptivelmente até que o gosto se tornasse inconfundível e fatal. O sono tornou-se um luxo esquecido. Elias passava as horas em claro, os olhos injetados e a pele pálida, analisando os dados em busca de uma anomalia que pudesse confirmar sua crescente paranoia. Ele começou a ver padrões em tudo, na distribuição das estrelas em imagens de campo profundo, na estática do rádio, até nas rachaduras do teto do seu alojamento. Seus colegas, acostumados com sua excentricidade, notavam a mudança. O isolamento, a irritabilidade, o jeito com que ele olhava para o espaço vazio com uma mistura de terror e fascínio. Dr. Vance está se isolando demais, comentou a doutora Anya Sharma com um olhar preocupado. O Ártico cobra seu preço. Mas Elias sabia que não era o Ártico, era aquilo. A cada nova leitura anômala, a cada murmúrio cósmico captado por seus receptores, a muralha de sua razão rachava um pouco mais. O medo não era o de um predador à espreita, mas o de uma revelação que desmantelaria sua compreensão do universo. Ele estava perdendo o juízo, ou estava finalmente vendo o que estava sempre ali, escondido à plena vista, aguardando o momento de ser percebido. A linha entre a alucinação e a realidade se tornava tênue como uma teia de aranha, pronta para se romper ao menor sopro. Ele vivia em estado de alerta constante, cada ruído amplificado, cada sombra ganhando vida própria. Sua mente era um caldeirão borbulhante de teorias descabeladas e intuições geladas, onde a ciência se dissolvia na pura, inebriante loucura. A noite do confronto chegou com uma tempestade de vento uivante, o tipo que fazia a própria estação Sentinela-2 gemer como um navio em alto mar.
Elias estava fixado na tela do telescópio, os dados fluindo em cascatas incompreensíveis, mas ele sabia. A estrela que ele havia monitorado por semanas, o pisca-pisca cósmico, não era uma estrela. Era uma estrutura, vasta demais para a imaginação humana, uma espécie de mega-estrutura que engolia e regurgitava luz de uma forma que desafiava todas as leis da física conhecidas. E não estava vazia. Uma frequência particular começou a emergir dos dados brutos, um tipo de pulso, não um sinal, mas uma transmissão. Não eram palavras, nem imagens, nem matemática. Era uma sensação que invadiu sua mente, uma invasão silenciosa e avassaladora. Era a percepção de uma consciência que existia em múltiplos planos da realidade simultaneamente, uma inteligência cuja forma de pensar tornava a humanidade um mero aglomerado de células, irrelevante e insignificante. O confronto não foi de naves ou de criaturas horripilantes, foi a invasão de uma compreensão que quebrou Elias Vance em pedacinhos. Ele viu ou sentiu as formas geométricas que se retorciam em dimensões não euclidianas, a indiferença fria de um universo onde a vida não era um milagre, mas uma anomalia irritante, e onde eles eram a norma, os guardiões de um segredo tão antigo que o tempo se curvava diante dele. O ar na sala se tornou gelo puro, queimando seus pulmões, enquanto a mente de Elias se abria, exposta ao vazio. Ele não era mais Elias Vance, era um recipiente, um eco da voz do abismo. Quando a equipe de resgate, semanas depois, finalmente conseguiu romper o bloqueio de neve e chegar a Sentinela 2, encontrou a estação em aparente ordem. Os equipamentos funcionavam, as luzes piscavam e o Dr. Vance estava lá, sentado em sua cadeira diante do console principal. Seus olhos estavam fixos no monitor, onde um padrão de luzes e sombras dançava incessantemente, algo que para os outros era apenas estática, mas que para ele era a verdade cristalina. Ele não respondeu quando o chamaram, apenas sorriu, um sorriso pequeno, enigmático, que não atingia seus olhos, que agora refletiam o vazio do espaço sideral. Eles não sabiam o que havia acontecido, mas sabiam que o Elias Vance que conheciam havia se ido, levado pelas correntes frias de algo além da compreensão. A estação estava intacta, mas o silêncio era diferente agora. Um silêncio que não pertencia ao Ártico, mas ao cosmos. Um silêncio que carregava consigo uma promessa e um presságio, um eco distante de algo que ainda estava por vir, que ainda está à espreita, esperando sua vez de se revelar ao resto da humanidade. O posto Sentinela 2, antes um tumor solitário, agora era um farol, apontando para o abismo, para o que espreita na escuridão entre as estrelas. O show mal começou. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos.